E aí, pessoal, beleza? De novo aqui para mais um vídeo. Agora para a gente poder dar uma olhada aqui no Easy SMX X05, né? Algumas pessoas me pediram para trazer esse gamepad aí no canal. É um gamepad que está com um valor interessante lá no AliExpress, então eu resolvi trazer ele aqui. Ele é um gamepad multiplataforma com analógicos com Hall Effect, tá? Então vamos abrir aqui a caixa para a gente poder dar uma olhada no que vem dentro dele aqui. A gente já tem alguns vídeos aí sobre controles da SMX, né? E a gente vai aproveitar também para poder fazer uma comparação. Então ele vem basicamente aqui com o cabo USB-C, que não é um cabo trançado, né? Nem é um cabo muito longo, e o manual de instruções aqui na caixa. E aqui a gente já tem o gamepad, né? Por ele ser um gamepad sem fio, ele já vem com um dangle 2.4, né? Muito parecido com os dangles que a gente viu nos outros modelos da SMX. E aqui eu ganhei de brinde dois protetores de thumb stick e esse adesivo aqui, que sinceramente eu não sei para que é. Então, como eu tinha comentado, ele é um gamepad com analógicos com Hall Effect, D-pad de membrana, botões A, B, X e Y também de membrana, gatilhos com Hall Effect. Ele não tem botões de macro aqui na parte de trás do gamepad, o que para mim não é interessante, que eu gosto muito dos botões esses aqui na parte de trás. Botões de ombro também de membrana. Então ele vem com essa proposta aqui de ser realmente um gamepad custo-benefício, tá? Vamos pegar aqui os outros dois modelos que a gente tem aqui do SMX para a gente poder fazer uma comparação. Então aqui eu tenho o SMX X10 e o SMX X15, né? A gente já tem vídeos também de review desses dois gamepads aqui no canal. O SMX X10 ele tem os botões de macro aqui atrás, ele também é um controle multiplataforma e também vem com dangle para conexão sem fio. Ele também tem gatilhos Hall Effect, botões de ombro. A diferença é que o SMX X10 ele tem o botão de micro switch e também tem o D-pad com switches, apesar de não ser o micro switch, mas também são switches. E também tem analógicos com Hall Effect. É um controle que, dos três aqui, particularmente eu gosto mais dele. Já o X15, ele também possui analógicos com Hall Effect, ele também tem os botões de macro aqui na parte de trás, só que os botões dele eles são de membrana e as outras características são muito parecidas. Ele também é um controle multiplataforma, também vem com um dangle e também possui analógicos aqui com Hall Effect, tá? A diferença fica aí mesmo no layout aqui do D-pad, que é um pouquinho diferente nos três, tá? E a vantagem aqui que eu acho, né, como eu considero como vantagem, os micro switches aqui no X10, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos levar então o X05 aqui pro PC para a gente poder dar uma olhada aqui na taxa de erro dos analógicos e também verificar o poly rate aqui do gamepad. Vamos lá. Então já estou com o X05 conectado aqui no PC, né? Ele tem aqui os LEDs RGB que acendem aqui e nativamente ele reconhece como controle de Xbox 360, o que é interessante, né? Para alguns jogos que a gente usa no PC e ele já está respondendo aqui. Realmente os gatilhos eles são analógicos, ou seja, você tem uma variação aqui de 0 até 100% de forma linear e não instantânea. Os botões aqui são clicáveis. É um controle que tem uma pegada até legal na mão aqui, né? Realmente ele lembra muito um controle do Xbox. E vamos dar uma olhada aqui na taxa de erro dos analógicos. Então o analógico da esquerda, ele tem aproximadamente 0,4%, né, com essa, e ele vem nesse modo aqui circular do analógico, ou seja, ele trabalha de forma circular. E o analógico da direita, ele também tem em torno de 0,4% de taxa de erro. E só para efeito de comparação, vou colocar aqui o X10 e o X15 para a gente poder relembrar qual que era a taxa de erro dos analógicos deles. Então eu já estou aqui com o X10 conectado via cabo. Vamos verificar aqui qual que é a taxa de erro. Então analógico da esquerda, mesma coisa, em torno de 0,3, 0,4. Analógico da direita também, né? Também aqui o funcionamento dos gatilhos também funciona da mesma forma. Vamos pegar aqui agora o X15. Então o X15, da mesma forma que os outros dois, também reconhece como um controle de Xbox 360, né? O X15 ele tem esse design mais aí com os LEDs RGB. Então vamos ver aqui, vamos relembrar aqui qual que era a taxa de erro. Então, no analógico da esquerda, o X15 ele tem uma taxa de erro bem maior e a gente pode observar que ele já tem essa pegada mais quadrática, né? Ele já tem essa pegada aí já para focar aqui nos cantos, né? Ou seja, ele é mais quadrado aqui na sua variação aqui dentro do círculo que mede a taxa de erro. E no analógico da direita também a mesma coisa, cerca de 10%. Tá?
tá bom? Então só para a gente relembrar aqui. Então o X05 ainda permite que a gente mude o modo de conexão dele aqui quando conectado via cabo. Então a gente pressionando aqui o Start e o Select, né, ou o Back e o Start aqui durante 3 segundos, ele muda o seu modo de conexão. Então a gente percebe que ele muda lá para o Easy SMX X5. A gente não consegue verificar aqui os analógicos no Gamepad Tester, mas aqui no manual ele fala que ele está agora no modo de input. Uma outra coisa também que você consegue fazer é atribuir função de turbo. Então, por exemplo, se eu quero atribuir a função, vamos voltar aqui para o modo do Xbox 360. Se você quer atribuir a função de turbo aqui para o botão A, você vai pressionar aqui o botão M, tá? E apertar no botão A. Então, quando você pressionar agora, ele vai funcionar com o turbo aqui no botão A. E se a gente repetir o processo, a gente desativa aqui a função do turbo, olha só. Então ele não é um botão, ele não tem aquela função onde você deixaria o botão pressionado constantemente, mesmo sem tocar aqui no botão, né? Ele só tem a função de habilitar e desabilitar o turbo. O que você pode fazer é incrementar essa função de turbo. Então, se você tiver a função de turbo aqui habilitada aqui no botão, você pode segurar o M e dar toques para a esquerda e para a direita para aumentar ou diminuir essa variação aqui do turbo. Então olha só, percebe-se que agora a gente tem um clique bem mais rápido. Então você tem que aumentar aqui, ó, segurar o botão M e dar toque no analógico, né? E você vai diminuindo, olha só, ele vai diminuindo a velocidade com que ele vai clicando, tá bom? Outra coisa também que você pode fazer no Gamepad é dar 2 toques aqui no botão M, então você entra no modo de mudança de função aqui do RGB. Então se a gente fizer aqui, ó, dá toques para baixo, a gente vai mudando as cores, né? Então você dá 2 toques aqui, o controle vibra. Então você entra nesse modo aí, ó, onde você pode alterar as funções aqui, as cores do RGB do seu Gamepad, tá? E para você variar aqui a intensidade do brilho, você segura o M e dá toques aqui no R3, ó. Então vai aumentando, né? E vai mudando também aqui o modo, né? Toda vez que você toca, ele vai vibrando, tá bom? Então, para poder alterar o modo de vibração, você vai segurar o M e dar toques aqui para cima ou para baixo no D-pad. Ele vai variando aqui, chegando até desligar. Uma outra coisa que você pode fazer também é mudar o modo de funcionamento do analógico aqui. Então, se você segurar esse botão aqui do meio e dar um toque aqui no analógico para baixo, ou seja, no L3, ele sai do modo circular e fica no modo mais quadrático. Olha só, inclusive aumenta um pouco a taxa de erro. Por quê? Porque ele concentra a informação aqui nos cantos, né? Como se fosse um quadrado. E se você repetir o processo, você tem o analógico funcionando de maneira circular novamente, ou seja, com a taxa de erro de 0,3%, tá bom? Uma outra coisa também que você pode fazer é tirar ou colocar o dead zone no analógico. Então olha só como é que está aqui a variação. Em todas as posições está 0,0002. Tá? Ou seja, a gente tem um dead zone aqui mínimo, mas tem. Se você quiser retirar o dead zone, você vai pressionar esse botão central, dar um toque aqui no R3, o controle vai vibrar e olha só, a gente fica sem dead zone, chegando ao ponto de simplesmente ao mexer o controle, você perceber uma variação nos analógicos. Então, ao mínimo toque, ele tem uma resposta instantânea. Para desativar, mesma coisa, segura esse botão central, dá um toque, percebe-se que ele já volta para o modo normal. Então, outra coisa que você pode fazer também é calibrar os gatilhos e o analógico. Para isso, você vai pressionar aqui o botão Home, Back mais B ao mesmo tempo, durante 3 segundos. Ele vai ficar piscando aqui, então você vai movimentar os analógicos para a esquerda e para a direita, você vai pressionar aqui os gatilhos e quando você pressionar o B, ele faz a calibração. Então olha só, se você tiver algum problema aí de desempenho nos seus analógicos, você pode calibrar dessa forma. Agora vamos levar ele lá para o Gamepad LA para a gente poder verificar qual que é o poly rate do Gamepad. Vamos lá. Eu já estou com o site do Gamepad LA aberto e se a gente descer um pouquinho aqui, a gente já vê que tem um teste verificado aqui do Easy SMX X5, então a gente já vai conferir os resultados. Então no quesito poly rate, o conectado no dongle, o X05, ele teve um poly rate de 250 Hz, conectado via cabo, ele teve um poly rate de 1000 Hz, conectado via Bluetooth no modo Nintendo Switch, ele teve um poly rate de 500 Hz, conectado via Bluetooth no modo X-Input, 250 Hz. E algumas outras informações que ele tem aqui também no site que vale a pena a gente dar uma conferida, que são os testes aqui de circularidade também que ele faz em relação ao funcionamento dos analógicos. E logo aqui embaixo também ele faz algumas comparações em relação aos outros gamepads. Então, por exemplo, o X05 está bem aqui, ó.
Então, quando comparado com outros gamepads conectados via Dango, por exemplo, em alguns casos ele tem uma latência menor, né? Aqui ele está verificando a latência. Então, por exemplo, o Easy SMX C5 ele tem uma latência de 12,78 milissegundos. Se a gente comparar, por exemplo, com o Gully Kit King Kong 3, tem uma latência de 37, o X5 ganha dele e, por exemplo, já perde aqui para o Vader 3 Pro, já perde aqui para o controle do Xbox, né, que tem em torno de 6. Então ele faz uma comparação bem interessante aqui. Então vale a pena também dar uma conferida nesses resultados em relação a outros gamepads. E como sempre, pessoal, estou fazendo aqui o teste do X05, ele está conectado o Dango no Mayflash, está funcionando aqui no Xbox, e ele já está respondendo aqui no console, tá? Pessoal, muita gente me pergunta aí, o controle funciona no Xbox, como é que eu faço para funcionar no Xbox? Pessoal, se não tiver o adaptador Mayflash ou qualquer outro, não funciona se não for oficial, tá? Então, mesmo apesar das atualizações aí que a Microsoft fez, a gente hoje em dia ainda consegue conectar esses controles que não são homologados através do Mayflash aqui no Xbox, por exemplo, tá? É uma dúvida que sempre me pergunta, como é que eu faço para conectar no PS4? Como é que eu faço para conectar no Xbox? E aqui no caso, a gente tem um controle que funciona inclusive sem fio. Vamos fazer o teste dele via cabo para ver se ele funciona também. Olha só, já tô com o X05 conectado no cabo aqui no Mayflash, tá? E ele já tá respondendo, continua respondendo aqui no Xbox, na verdade, né? Todas as funções. Então, inclusive, ó, a vibração do controle, tanto na hora de atirar quanto na hora de recarregar, então funciona 100% com fio e sem fio no Xbox através do Mayflash. Então, pessoal, o X05, ele é um controle realmente custo-benefício, ele tá com um preço bem interessante. Aqui a gente tem os outros dois modelos que a gente já fez também a comparação, e a SMX tem mais outros gamepads também, tá? Então a SMX ela aí tá com um line-up de controles bem diversificado, então vale a pena a gente dar uma conferida também nessa marca e acompanhar o desempenho dela, tá? Apesar de que quando a gente fez o vídeo de desmontagem desses dois gamepads aqui, a gente viu umas coisas meio estranhas. Então vamos esperar para ver o vídeo de desmontagem aqui do X05 para ver se a Easy SMX mudou alguma coisa aqui na construção desse gamepad internamente, tá? Uma outra coisa também, nenhum desses controles ele tem o destaque aqui da cabeça do thumbstick, que é uma coisa que está acontecendo em vários outros fabricantes, né? A gente consegue trocar. Então a gente vai ter que conferir no vídeo de abertura se a gente consegue trocar essa thumbstick aqui para uma outra do Xbox, do PlayStation, ou então alguma outra genérica, num caso de desgaste, tá bom, pessoal? Então esse foi o vídeo, valeu!